A apresentação a seguir sobre papéis de gênero na docência e gestão escolar, uma análise comparativa entre os filmes Matilda e Escola de Rock, foi feita por Bianca, Giovanni e Joana. Para começarmos, vamos voltar um pouco no tempo, até um período onde os direitos mais básicos eram de exclusividade apenas de homens, e que as mulheres tiveram que lutar muito para conquistar seu espaço, até mesmo na educação. A docência no Brasil teve seu início com homens religiosos, especialmente os jesuítas. Mais tarde, eles continuaram sendo maioria, apesar de existirem também algumas professoras mulheres, consideradas senhoras honestas, que ficavam à frente das turmas para moças. As chamadas escolas normais foram criadas para atender o aumento da demanda escolar e proporcionar formação para homens e mulheres. No entanto, houve uma tendência em vários países de aumento do número de mulheres e diminuição do número de homens na docência. Isso pode ser explicado pela crescente urbanização e industrialização das cidades, proporcionando mais ofertas de trabalho para os homens. Alguns acreditavam que as mulheres tinham um cérebro pouco desenvolvido e não estariam aptas à docência. No entanto, outros viam a profissão como uma extensão da maternidade e acreditavam que as mulheres estariam naturalmente mais aptas para cuidar das crianças. Assim, o magistério passou a ser associado a características tidas como tipicamente femininas: o amor, a afeição, a docilidade, a paciência. O trabalho era algo secundário à vida doméstica e familiar, sendo considerado como temporário e com baixos salários. Em 1921, a maior parte das professoras eram mulheres. Até hoje, essa tendência se mantém, e é especialmente forte nos primeiros anos da educação básica, que estão associados ao cuidar. Em relação às condições de trabalho, sabemos que até hoje as professoras enfrentam baixos salários e reconhecimento. Isso é muito presente também no discurso usado para falar sobre a profissão. A gente sabe que o melhor professor ainda não tem a melhor condição. A gente sabe que eles não têm a melhor estrutura. A gente sabe que eles não têm o melhor salário. Mas eles têm muito amor. Agora, saindo um pouco desse panorama geral, vamos entrar diretamente nos filmes. Matilda é um filme de comédia, feito nos Estados Unidos em 1996 e baseado no livro infantil, escrito em 1988. O filme retrata a história de Matilda, uma menina que gosta muito de ler e aprender e que nasceu em uma família com valores muito diferentes dos seus. Quando começa a ir à escola, Matilda se depara com a senhorita Honey, uma professora muito amável, e com a senhorita Trunchbull, a diretora da escola, extremamente agressiva e opressora. Escola de Rock também é um filme estadunidense de comédia que se passa em uma escola, porém filmado 7 anos depois, em 2003. O filme conta a história de Dewey Finn, um músico falido que, após ser expulso da sua banda, deve achar outra forma de ganhar dinheiro. Assim, ele se passa por seu amigo e consegue um emprego como professor temporário em uma prestigiosa escola particular. Ele vê nos alunos uma oportunidade de ganhar a Batalha das Bandas, um importante evento musical com prêmio financeiro. Sem preparo algum para lidar com as crianças, seu interesse a princípio está apenas no prêmio, mas com o tempo ele vai se afeiçoando a elas e aprendendo a lidar com suas particularidades. A escola é uma instituição rígida e a princípio a diretora não fica feliz com os métodos de Dewey. No entanto, com o tempo eles vão ganhando amizade e confiança. Ao analisar livros de estrutura de roteiro, como de escritores como Robert McKee ou Sid Field, é percebido que o cinema não é um modelo exato, mas que ele tem princípios. Entretanto, o que se vê muito recorrentemente é que esses princípios são baseados nesse modelo norte-americanizado que já foi pré-estabelecido e monopolizado há anos, onde o espaço para diferentes representações e inovações raramente acontecem. Muito disso está alinhado com o constante uso de arquétipos e estereótipos que serão melhor explicados a seguir. Quando se fala de arquétipos, é feita uma referência direta ao psicanalista Carl Jung, que fala sobre esses traços de personalidade e motivação inerentes ao ser humano, que, aliado com diferentes culturas, são manifestados até mesmo de forma inconsciente. É importante ressaltar a diferença dos arquétipos aos estereótipos, pois os estereótipos são características muitas vezes reducionistas, como quando se diz que mulheres acabam sendo só responsáveis pelo cuidado do lar, por ter uma pureza, emotividade ou fragilidade, e homens muito mais relacionados à força, racionalidade, agilidade e autoridade, que, por mais que sejam características, não se colocam de um gênero ou de outro, mas acabam sendo de qualquer outra pessoa.
O que se busca é a desconstrução desse uso exacerbado de arquétipos e estereótipos de uma maneira a melhor criar personagens que sejam mais voltados à realidade, mesmo que em um espaço de ficção. Essa construção partiria de uma possível identificação que o público terá, a partir dessas características que sejam comuns às pessoas do mundo real. Os personagens precisam ser reconhecidos, tanto nessa quanto em qualquer outra trama fictícia. Ao analisar as personagens da Senhorita Honey e Dewey Finn, é possível observar o quanto que os estereótipos acabam sendo necessários para começar a construção dos personagens. Quando se vê Senhorita Honey, você vê uma mulher forte, sensível, determinada e persistente, enquanto Dewey Finn é pensativo, emotivo, divertido e rebelde. Mas muitas das características foram sendo construídas ao longo da narrativa, cada um à sua maneira. A personagem de Honey incorpora muitos desses estereótipos, que são principalmente a respeito desses aspectos de cuidado, atenção, ternura, passividade, delicadeza e postura. Ela representaria, sim, o que seria o tradicional feminino, principalmente voltado a uma educadora, que é caracterizada por esse carinho e empatia, principalmente na postura cuidadosa e protetora que ela tem em seus alunos, para criar um ambiente no qual se sintam seguros para se expressarem, baseando-se nesse estereótipo da mulher, da vocação natural de cuidar e educar. O personagem de Dewey Finn, assim como a Senhorita Honey, ele acaba fugindo dos padrões que a instituição acabam colocando a ele, mas ele é retratado de uma forma totalmente diferente, pois ele nem mesmo é um educador, mas um artista falido. Mas tanto o seu ensino quanto a maneira como ele descobre desenvolver o seu grupo acabam mostrando uma certa inovação e habilidade que ele tem de ser um docente de certa forma ao longo do filme. Entretanto, os estereótipos que compõem Dewey Finn estão mais relacionados a esse perfil rebelde, aventureiro e irreverente, como alguém que não se preocupa muito com regras tradicionais e adota essa postura descolada e até irresponsável. Esse estilo de quebra de expectativas formais da docência, quando se analisa um homem sendo representado, é visto como inovador e ousado. Qualidades que são comumente aceitas quando se colocam personagens desse gênero, mas que quando se colocam para o feminino ou para alguma mulher, não são vistas da mesma forma. Mesmo com esses contrastes entre os personagens, eles são tidos como estranhos dentro do espaço de ensino ao qual estão imersos. Isso porque, dentro das instituições que eles trabalham, a diversão não é uma opção, pois seria vista como uma distração dos valores como disciplina e responsabilidade, assim como visto pelas figuras da gestão escolar desses respectivos espaços. Ambas as diretoras são antagonistas desses personagens e possuem características tidas como fora do padrão feminino. Entretanto, ambas as personagens, por mais que tenham esses valores muito intrínsecos entre cada uma delas, elas são representadas de formas bem diferentes. Agatha Trunchbull é muito mais masculinizada, com valores militares de ordem moral estereotipados. Já Rosalie Mullins é dessexualizada, discreta, insegura e rígida, mas não abusiva e violenta da mesma maneira que Trunchbull é representada em Matilda. Dadas essas características e diferenças entre essas personagens, Agatha Trunchbull e Rosalie Mullins, é possível ver um contraste direto com o imaginário do gênero, principalmente quando você coloca em observação os polos opostos que se referem aos personagens dos professores Jennifer Honey e Dewey Finn, mostrando que o papel do educador e do gestor nessas realidades são maniqueístas, na qual os docentes são tidos como os bons e os gestores como os maus. Assim, ambos os filmes retratam docentes que quebram com certos padrões escolares e tentam fazer o ambiente escolar mais confortável para as crianças, enfrentando, no entanto, limitações institucionais, representadas pela figura da diretora. Nesse contexto, os personagens por vezes quebram e por vezes reforçam padrões de gênero. Enquanto a Senhorita Honey já começa o filme com características tipicamente femininas, como a afeição, Dewey Finn vai conquistando-as aos poucos ao longo do filme. Mesmo com ambos os filmes e personagens tendo sido feitos há décadas atrás, é importante olhar para esse recorte histórico e analisar como que esses padrões foram mudando ao longo desses anos e como que, pensando sobre isso, podem gerar novas construções a respeito de como os educadores e gestores podem ser vistos mais recentemente nos contextos de ensino.